Bom dia. Honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, deputado Eduardo. Só me permite colocar um cronômetro, senão vou me perder. Só um instante. Ok. Se mesmo com o cronômetro eu exagerar, porque eu tenho o hábito de dar aulas longas, né? Eu e Felipe Martins trabalhamos ainda, eu trabalho ainda ensinando os candidatos à diplomacia, e eu costumava falar por 3 horas e meia, 4, ele falava por 5 e era expulso. É mais ou menos assim, né? Então, para falar por esse tempo vai ser um esforço. Vocês viram com quanto eu já enrolei. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa porque faz um pouco parte da minha história. Eu sinto que cada um de vocês é muito semelhante a mim, em grande medida, porque muitos anos atrás, né, eu comecei a estudar com o professor Olavo de Carvalho em 2003. Em 2003, eu era líder estudantil, eu fui do DCE, não sei se eu vou ser expulso agora, mas eu fui do DCE. Bom, já viram, eu estou desarmado. E em 2003 eu percebi o seguinte, lá na liderança estudantil, como representante de classe, eu participava das reuniões em grandes locais, com todos os representantes da universidade, e aí eu levantava a mão e eu os criticava, mas eu os criticava acho que com palavras difíceis, e eles me aplaudiam. Aí me chamaram para ser parte do DCE, eles não entenderam. Aí eu virei diretor sociocultural do Diretório Central dos Estudantes e propus um projeto de estudo dos clássicos da política, que inclusive é a base até hoje dos cursos para o movimento conservador, né, que está aqui presente. Mas lá eles não aceitaram, né? Chegaram para mim e disseram o seguinte: muito legal a tua ideia, vamos fazer um grupo de estudos marxistas. E eu disse, não é bem o que eu estou dizendo, estou propondo um grupo de estudos de textos clássicos justamente para todos os alunos de todos os cursos da universidade, para que todos eles tenham aproveitamento. E aí eles ficaram insistindo, não, é melhor marxista. E eu, na época, estava um pouco perdido a respeito dessas coisas. Eu encontrei o professor Olavo de Carvalho em Santos, ele deu uma palestra lá, e naquela palestra ele explicou tudo o que estava acontecendo. Lá no Diretório Central dos Estudantes, aquelas pessoas estavam discutindo na minha frente como fazer os estudantes pensarem em tais coisas, irem a tais eventos e votarem em tais candidatos. Mas era como fazer, não era nem como convencer, encorajar. Essa era a discussão. Era como transformar todo mundo em fantoche. Tá? Então, isso chamou muito a minha atenção. E eu passei, então, depois de formado em filosofia, fui fazer direito, e quando eu fiz direito, eu abri o meu curso, o meu grupo de estudos, eu chamei Grupo de Estudos Justos Filosóficos, e abri o meu curso de leitura de clássicos. Na verdade, era um grupo de amigos, e a parte da aula eu ensinava sobre os livros, como ler, e foi quase um ano assim. E nós, só por estudarmos, construímos juntos, porque ali eu não tinha como eu dizer sou conservador ou qualquer coisa. Não sei se vocês lembram, 10, 15 anos atrás, se falasse isso, era um xingamento, você era capaz de ser trucidado, né? Enfim, eu fiz karatê, mas estou meio gordinho. Na verdade, não dá para ficar enfrentando aquela horda. Vocês já viram ontem nas universidades, o deputado passou aqui, uma horda enorme. Então, eu fiquei pensando o seguinte, culturalmente, a gente se fortalecendo culturalmente, a gente conseguiu resistir aos ataques constantes que eles faziam, justamente porque eles pareciam não... Eu sou meio alto, por isso que eu estou quase quebrando o negócio aqui. Mas, se eu ficar assim, acho que funciona. Do que eu estava falando? Da universidade. Então, estávamos... Lá na universidade, nós tínhamos essa dificuldade, mas culturalmente, crescendo culturalmente, a gente ganhou uma força, inclusive as outras pessoas nos olhavam com muito respeito, inclusive os esquerdistas nos olhavam com muito respeito. Passaram a me convidar para o partido tal, para o partido qual, para partido acadêmico, para partido fora, e eu negava tudo, eu falava, eu só quero estudar e me formar, e queriam que eu participasse de tudo aquilo. Mas essa é uma... Agora eu já começo a entrar no assunto do conservadorismo, né? Porque eu vou falar de conservadorismo e fazer uma breve narrativa da história do Brasil, para também tratar do conservadorismo na história. Eu percebi
que os conservadores tendem a preferir a vida privada, a preferir os estudos, a preferir fazer aquelas coisas que dizem respeito às suas predileções, à sua vocação. Enfim, muitos aqui prefeririam estar com suas famílias, não é verdade? Eu vejo o Flávio Morgenstern toda hora, tem que largar minha filhinha para viajar, o meu amigo Herbert, que veio aí, que ele faz parte do instituto, do qual eu sou presidente também, todos assim preocupados e querendo estar junto da família, mas os conservadores agora, e eu vou contar isso na narrativa, têm a necessidade de ir à vida pública. Isso é uma obrigação. Eu também gostaria de estar em casa estudando os filósofos, ou também caminhando minha vida familiar, mas é mesmo uma necessidade. E muitos me perguntam, já que eu sou professor, vamos tentar explicar algumas dúvidas muito comuns a respeito do que é conservadorismo, e a gente está há muito tempo discutindo isso, né? A gente tem que começar a chegar a algumas conclusões. Eu não vou fazer uma exposição digamos assim, doutrinária, ou uma exposição muito longa, porque o ministro falou perfeitamente aqui, e eu achei muito inteligente a expressão que ele deu ao conservadorismo. Mas algumas dúvidas são muito comuns, né? E a primeira é aquela coisa de que as pessoas costumam memorizar uma só frase a respeito do conservadorismo, uma única ideia, e aí eles se fixam com aquela ideia e acham que já está tudo bem. Vamos com calma, né? A primeira coisa, o pessoal diz, o conservadorismo é uma disposição de ânimo, é um temperamento, é um traço do caráter. E que traço seria esse? Seria o traço de não gostar de mudanças bruscas, de gostar de manter as coisas, quando elas funcionam, como elas estão, sem acreditar em propostas que parecem muito inovadoras, muito até loucas. São as pessoas que têm, digamos assim, arrepio quando chega alguém dizendo, se você fizer tal coisa vai melhorar tudo, você vai ficar milionário, Sabe aquelas propostas de mudar tudo com apenas uma dica, uma pequena mudança de hábito, enfim. Os conservadores tendem a não acreditar nessas coisas e preferir os caminhos mais básicos. Mas essa ideia, ela não é suficiente. Essa ideia vem do Michael Oakeshott, e ela tem sim o seu sentido, né? Geralmente a pessoa de temperamento conservador, ela se expressa politicamente de forma conservadora. Então alguém que tende a rechaçar mudanças bruscas, tende a rechaçar promessas que não parecem ter fundos, que são as promessas dos revolucionários. Os esquerdistas vivem disso. Então, quem tem justamente essa disposição de ânimo, esse temperamento, é claro que consegue ter uma expressão política mais prudente, né? E daí vem a ideia da política da prudência também, que é título de um livro, né, do Russell Kirk. E essa visão de política da prudência me faz convidá-los a estudar mais a virtude da prudência, inclusive nos textos de Aristóteles e de Santo Tomás de Aquino, porque às vezes a gente memoriza prudência e acha também que prudência é só cautela, mas prudência é toda uma virtude, é uma inteligência prática. Então isso que eu estou sentindo falta também. Alguns memorizam, é a política da prudência, mas está faltando saber o que é prudência. Então essa inteligência prática, ela tem algumas características essenciais que é necessário cultivar, né? Entre elas, é importante que saiba também que sem muitos conhecimentos, a inteligência prática falha, porque a inteligência prática, no fundo, é a aplicação de um conhecimento a um dilema real, tá? E o conservador tem que parar de abstratismo e tem que olhar para a vida real e querer usar os seus conhecimentos na vida real. Mas para isso precisa acumular conhecimentos, daí que eu indico enfaticamente que os conservadores estudem. Tá? Não é só porque eu sou professor também, mas os conservadores precisam estudar, não só para conhecer melhor qual a sua identidade, o que é ser conservador, mas também depois para saber o que fazer, demonstrando, portanto, prudência. O Olavo também diz o Olavo diz várias coisas a respeito dos conservadores, uma das frases favoritas pelas pessoas é aquela de que os conservadores não são homens de geleia, não é verdade? Ele não está falando nada contra gordo, nem coisas assim, ele está dizendo que os conservadores não cedem as pressõezinhas emocionais que são feitas por aí. Por exemplo, por que a gente, que digamos assim, já era conservador antes de existir esse conservadorismo brasileiro, que daqui a pouco eu encaixo na história, por que a gente resistiu tanto? Tem um cronômetro aqui, cara, e eu liguei o meu, enorme. Está aqui, tem um cronômetro enorme. Não, tá bom.
que eu estava falando? Era do... Isso. Por que nós, antes do conservadorismo, nós conseguíamos evitar essas pressões emocionais, pressões de grupo, pressões de violência? Porque justamente não éramos homens de geleia. Vejam só, uma experiência minha mesmo. E lá em 2003, quando eu vi a palestra do professor Olavo de Carvalho, eu cursava filosofia. Eu me formei com 20 anos em filosofia, porque dizia assim, Olavo não tem diploma, eu tenho 2 diplomas de filosofia, e para mim ele foi o meu melhor professor. Tá? E continuo sendo aluno dele. Falta muito para eu absorver uma manancial inesgotável ali. Mas a respeito dos homens de geleia, o que aconteceu foi que, depois de assistir a palestra dele, eu fui comentar com os meus colegas de faculdade. E, claro, todo mundo esquerdista pra caramba. Eu era o único que dizia, olha, de política eu estou aprendendo, vamos estudar. Eu tinha essa prudência. A prudência também de perceber que eu não sabia o suficiente. Por isso que eu queria convidar todo mundo para estudar, mesmo sendo diretor sociocultural. E eu falei para eles, para os amigos do DCE, para os amigos da minha classe, para os amigos da outra classe, para os amigos do curso de Biologia, do curso de Letras, e todo mundo me dizia o seguinte, ele é nazista e racista. Todo mundo dizia isso. Você imagina, Eduardo, se eu tivesse naquela época pensado, Deus me livre, vou me afastar do nazista e do racista. Aí eu fui investigar. É óbvio que eu me afastaria de um racista e de um nazista. Eu fui primeiro investigar. A gente primeiro tem que ouvir a outra pessoa e ver se é verdade aquilo. E eu li o site inteiro dele, li livros dele, conseguia, inclusive, eu mandei perguntas por e-mail, ele me respondeu, depois ele me permitiu que eu telefonasse para ele em 2004 para tirar algumas dúvidas. Uma gentileza só, descobri que ele teve uma esposa negra, filhos negros, antinazista pra caramba, era tudo mentira, cara. Mas era todo mundo em volta dizendo, ele é nazista e ele é racista. Você acha que eu tenho medo de cara feia? Eu ouvia isso e pensava, vou ver se é verdade. Mas sabe aquelas pessoas, se você tinha um contato afetivo, era teu amigo, a pessoa com quem você estudava, e ele vinha com essa pressão, não, você vai se aproximar do racista e do fascista e do nazista, essas coisas todas. Isso é velho, senhores, não é de agora, não é só dessa eleição, tá? Isso é muito antigo. E eu resisti porque eu fui saber, eu fui ver se era verdade. Vi que não era verdade, me tornei o quê? O Olavete, naturalmente. Eu sou da época, e esse é outro motivo pelo qual eu digo que nós temos, eu tenho muito em comum com o conservador popular, aquele que é também por disposição, mas tem a vida difícil, os esquerdistas acham, pobre de direita, não sei o que. Eu trabalhava das 7 da manhã, saía quase 5 e pouco da manhã, só terminava de trabalhar às 22, chegava, às vezes queria almoçar lá onde tinha almoço por R$5, e era Olavete. E no Orkut eu fazia parte da comunidade Olavetes de Chevette, que eram os pobres, que queriam compartilhar livro. Tá, então é uma fase muito interessante. E, enfim, eu acho que está na hora de eu mudar de assunto. Mas sobre conservadorismo tem muitas outras perguntas comuns, né? E essa do Homens de Geleia é importante, nós temos que continuar resistindo a essas pressões emocionais. Eu não estou dizendo, porque ele está me pressionando, ele está errado. Às vezes é um modo de dizer enfático. É preciso averiguar a informação com tempo, com calma. Não importa se a imprensa pressiona, é assim que o governo está agindo, porque não importa se a imprensa funciona, importa se ela está certa ou errada, importa se a gente está certo ou errado. E precisa resistir sempre quando nós estivermos certos. Não é? Resistir. E aí, senhores, na história do Brasil, nós temos já um conservadorismo. Essa é a ideia, né? Já existe um conservadorismo brasileiro. Mas qual que é o problema? O problema é de absorção desse conservadorismo brasileiro. Porque, em geral, a história do Brasil que se conhece, que se aprendeu na escola, é muito rudimentar. E, por outro lado, a gente sabe que partido conservador houve no Império, sobretudo no Segundo Reinado. Tá? No primeiro reinado e no período regencial não tínhamos essa ideia. Então, tinha um partido conservador no segundo reinado, o período mais estável da nossa história, e esse partido conservador, ele foi esquecido e enterrado, porque a República veio, fez o golpe, e a República esqueceu, ela fez com que nós esquecêssemos de todo o legado do século XIX. Fez com que esquecêssemos o que foi a monarquia e o que foram os grandes homens do século XIX. E esse esquecimento... Obrigado.
Esse esquecimento é o que eu chamo de amnésia histórica. A esquerda fez isso a respeito dos nossos heróis, mas não só a esquerda. Aquela república, recentemente fundada, em 1889, também fez um processo de amnésia, ela conduziu os brasileiros para um processo de amnésia histórica. Os conservadores, naquela época, eles tinham sim um pouco de elitista ou qualquer coisa assim, mas muitos populares eram conservadores. A pauta deles ainda pode nos ensinar, não tem como eu dizer em detalhes aqui, mas basicamente eles defendiam a monarquia, eles defendiam o poder moderador, eles defendiam o Senado vitalício. Eu não estou dizendo para o Senado hoje ser vitalício. E eles, pelo amor de Deus, e eles defendiam também o Conselho de Estado vitalício. Eles defendiam mais um monte de coisa, mas essa era a base. Se a gente não ler todas aquelas discussões, a gente vai perder um debate sobre governo e Estado. Nós passamos por governos, não é? Governos do PT, que não correspondem ao Estado. O Estado é aquela estrutura política, aquela organização político-jurídica que deriva da Constituição, no caso agora da Constituição de 1988. O Estado, ele deveria preceder e suceder os governos. Nós não temos instituições de Estado senão o Exército. Tá, alguns dizem que o Itamaraty, mas o Itamaraty sofreu tanto com governos, não é, ministro? E, em alguma medida, o Itamaraty se desajustou. Então, sem instituições de Estado, como é que nós vamos ter um cérebro na política? Não precisamos imitar tudo da nossa experiência passada, mas precisamos aprender com aquelas discussões. E falta isso para os brasileiros. Não adianta só lermos o Oakeshott, o Scruton, que eu gosto muito deles, eu leio muito. Não adianta só lermos o Kirk, não adianta só lermos todos aqueles conservadores, se nós nos resgatarmos a nossa experiência do século XIX e os nossos grandes heróis. Esse trabalho que eu tenho feito, sobretudo, com o Brasil Paralelo e com as minhas aulas. Obrigado. E o mais importante para compreender o momento atual é que nós tivemos a quebra desse elo no início do século XX, no início da República, a quebra do elo com toda a experiência política do século XIX. Como é que alguém se torna maduro, se implantam uma espécie de chip que faz com que a pessoa esqueça anos e anos da vida dela? O Brasil esqueceu da experiência política do século XIX, que foi uma experiência em grande medida exitosa. É óbvio que a escravidão era uma porcaria. O José Bonifácio, desde os primeiros dias, defendeu, quando ele inventou o Brasil, porque foi ele que o fez, ele defendeu que a escravidão deveria gradualmente ser extinta. E gradualmente ele falava em 5 anos, ele não falava em décadas. Tá? Infelizmente não foi possível. Mas foi pelas mãos da princesa Isabel que a escravidão acabou. Tá? Sobretudo, óbvio, obrigado, gente, óbvio que houve lutas por parte dos libertos, houve lutas por parte daqueles que eram rábulas, advogados, houve lutas jurídicas, mas foi a princesa Isabel que tomou a atitude final e decisiva. Então, o que nós temos que reconhecer aqui? Falta-nos também, para sermos genuinamente conservadores, uma visão brasileira. E, para terminar, que eu estou olhando aqui o tempo e ele está a me pressionar, para compreender o momento atual, além dessas amnésias históricas, dessa amnésia histórica, temos que compreender a amnésia histórica causada justamente pela esquerda que veio depois, né? Nós tivemos, então, essa primeira fase da República, chamada justamente de Primeira República, foi uma fase sem expressão de conservadores na política. Os conservadores parece que voltaram para suas casas, e aquela política, dizendo-se federalista, eu também gosto muito do federalismo, e lá com o movimento Avança Brasil, de que faço parte como vice-presidente de formação política, nós temos uma visão federalista, mas o federalismo hoje é importante porque é um desequilíbrio. Eu sou a favor do equilíbrio. É preciso um centro forte. E é preciso também que as regiões sejam fortes. Não adianta enfraquecer o centro, porque isso dá errado. A nossa experiência política mostra, estudem o período regencial. Tá? Então é preciso equilíbrio. Essas discussões são antigas, né? Século XIX, está vendo? A gente precisa resgatar. Eles experimentaram o federalismo e justamente tentando aumentar o poder dos estados, as oligarquias locais tomaram os poderes. Então foi uma política oligárquica, só os mais ricos e os mais fortes que tomaram o poder. O conservador popular se escondeu naquele momento, não é verdade? E quando a gente vai chegando para a era Vargas, aí nós tivemos 1 ano só de eleições e de debate público, que foi o ano de 1934, porque em 1900 que ele fez a Constituição, em 1935 ele já impôs uma ditadura. Posteriormente, uma ditadura, claro,
teve razão, houve a chamada intentona comunista, né? Eles foram tão geniais que foram começar o movimento deles perto do exército e matando soldados. Genial, genial, né? Isso foi coisa do Luiz Carlos Prestes, que só tirava 10, está vendo que nem sempre isso funciona? Só tirava 10, aí foi treinado pela Rússia, veio aqui e resolveu fazer ali. Qual é o primeiro passo? Vamos fazer ali na Urca e vamos matar soldado. Genial, genial. Aí foi contido, aquilo lá, acabaram. Só que aí o Vargas passou a ficar usando essa desculpa para implantar cada vez mais ditaduras. Posteriormente, depois da era Vargas, quando começa em 1946 uma nova Constituição, nós temos um período conhecido por uma república liberal ou república populista. A visão paulista, né, da USP é mais república populista. A visão do Itamaraty, né, da UNB, é república liberal. E naquela fase nós tivemos, sim, uma expressão política, que foi a expressão da UDN. E a UDN, tendo, naquele momento, concentrado aí as forças, os movimentos de direita, ela teve um papel extremamente importante, mas ainda assim, todas aquelas dificuldades não foram superadas. Quando tiveram um candidato presidenciável, que foi justamente o Jânio Quadros, ele se mostrou um traidor, e até meio doido, né? Eu falei lá no vídeo do Brasil Paralelo, que eu acho ele um pouco doidão. Mas não funcionou. E o Lacerda, que estava crescendo passo a passo, tinha se tornado governador, provavelmente ia ser um candidato presidenciável, não conseguiu o tempo para ter espaço, e a Revolução Comunista, de fato, estava cada vez mais forte. O Brizola estava lá enlouquecido, tinha arma vindo de Cuba, não tinha o que fazer. Tava o João Goulart, quando assume, porque o Jânio Quadros renuncia, a coisa fica crítica. O povo vai às ruas. Era necessário uma medida de força contra força. Aí o pessoal diz, mas foi um golpe, porque o João Goulart ainda estava no Brasil, e a regra era que ele só poderia ser considerado vago o cargo de presidente da República se ele tivesse saído. Cara, ele foi para o Rio Grande do Sul se unir com o Brizola, com uma espécie de milícia armada com arma de Cuba, velho. Como é que tu vai dizer que isso aí era desnecessário? Era necessário fazer alguma coisa, é óbvio. E aí foi feito com a anuência do parlamento, da população, ninguém reclamou, foi feito, e é implantado o regime civil-militar. Eduardo, geralmente os jornalistas, quando me ligam, eu não sei se é por má fé, por ignorância, eles me ligam e falam, você é revisionista, ou aparece no jornal revisionista. Esses dias disse que não foi ele, que foi uma revisão. Mas geralmente aparece revisionista. E eu fico pensando, cara, esse negócio de que não foi uma ditadura militar, foi um regime civil-militar, eu li num dos livros mais recentes sobre o período, escrito pelo Daniel Arão, que era um stalinista. A revisão histórica da academia está mais parecida com o Brasil Paralelo do que com essa gritaria que os petistas acham, né, que as pessoas das escolas, às vezes desatualizadas, do que os professores de universidades, às vezes desatualizados, acham que a gente está falando. Eu não estou reinventando a história, eu estou dizendo o que os dados e as pesquisas mostram. Então é chamado de regime civil-militar porque houve apoio por parte de instituições civis ao regime, ora, tá certo? E aí, posteriormente, houve, claro, erros, desmandos, a gente sabe que houve complicações, e uma das complicações principais foi justamente abrir espaço para que na cultura a esquerda tomasse. Foi feita, depois, na década de 80, o MDB toma o cenário e... estou lendo Tempo Esgotado, eu vou terminar aqui, sem quebrar. O MDB toma o cenário político e nós temos aí a Constituição de 1988, que foi feita pelos chamados heróis da luta contra a ditadura, cara. Aí você percebe o seguinte, bom, eu acabei de dizer, eles de fato cometeram erros, alguns militares se sentindo ali muito a autoridade, foram autoritários, alguns erraram, mas muitos acertaram, e muitos que morreram naquela ocasião, que são computados como mortes, a gente devia computar assim, como mortes injustas, tem que dividir. E as mortes, já vai um jornalista escrevendo no jornal, né? Professor de extrema-direita defende que ditadura matou foi pouco. Não foi isso. Eu estou dizendo que se você está em confronto, o cara é guerrilheiro, está na guerrilha, está no Araguaia lá, confronto, o cara já matou soldado pra caramba, torturou soldado para descobrir as coisas. No confronto eles morreram, calma aí, cara. Está entendendo? A coisa tem a sua razão de ser. E aí o que acontece é que, porque ia morrer um ou outro, e se eles implantassem ainda o regime comunista, aí sim vocês iam ver o que era ditadura, cara. Não é verdade? E aí depois o que nós temos? Foi um período, assim, esse período a partir de 88, parece que o povo realmente foi para suas casas achando agora está tudo bem, o Brasil está nas mãos dos democráticos, está nas mãos daqueles que lutaram contra a ditadura, e parece que política saiu de moda, ninguém mais falava de política. Eu na escola, quando eu estudei, falar de política era ser o chato, o pentelho, cala a boca, não fala disso, e de repente eles estão tomando tudo e fazendo uma revolução comunista de novo, ó raios.
Não é verdade? Aí a gente, quando parece que o Brasil está acordando, só acorda também porque o professor Olavo de Carvalho vai ficar repetindo o tempo inteiro que estava acontecendo. Um deputado federal, lá do Rio de Janeiro, fazendo uma luta em glória, passou a perceber também. Passou a perceber que a sua formação de exército tinha também que se conjugar a visões liberais, conservadoras, e com coragem e se expondo na batalha, e sabemos o quanto, ele consegue aí encaminhar uma luta e fazer com que os conservadores saíssem de novo da toca. Lembra que eu falei, o conservador prefere no fundo a vida privada, não é verdade? Mas está na hora e o presidente Jair Bolsonaro representa isso. Só que agora que o professor Olavo conseguiu acordar as mentes, que o Jair Bolsonaro teve a coragem de estar à frente desse movimento, nós não podemos deixar a onda passar, né? Cada conservador tem que ser uma espécie aí de sentinela da civilização, defender aí os valores brasileiros, os valores cristãos, tem que sair da toca mesmo. Temos que nos manter constantemente alertas, porque já não se trata mais de defesa, se trata de corrigir um monte de coisa que já foi destruída, se trata do inimigo à espreita. Então, todos precisam se reunir. Eu já disse como, até se reunir para estudar já faz uma diferença enorme, porque você vai ficar muito mais forte emocionalmente e intelectualmente. É preciso se reunir, as redes sociais abriram a ágora desses tempos, né? Se José Bonifácio dizia, o Brasil será, se não for oprimido pelo despotismo, a Atenas da América. Nós temos sim, nas redes sociais, o pessoal diz, mas um monte de idiota fala, é óbvio que um monte de idiota fala, está todo mundo falando, liberdade é isso. Só que nós precisamos, ali nas redes sociais, manifestar o nosso pensamento e ir nos corrigindo mutuamente. Então eu acredito que sim, as redes sociais são a nossa chance de manter a liberdade e o conservadorismo em marcha, tá? Então, mantenhamos-nos alerta, eu só espero que nós consigamos nos estruturar do ponto de vista, né, partidário, que consigamos nos estruturar educacionalmente por meio das universidades, ter as nossas visões presentes, que doutorados sobre anticomunismo sejam permitidos e coisas análogas. Eu ainda vou voltar aqui para esse palco, então acho que eu vou parar de falar mesmo, porque aquele tempo esgotado está me incomodando. Muito obrigado pela atenção e até mais.